Eu acho a morte muito triste. Ela representa uma perda muito grande. Para mim não representa uma coisa triste, não. Acho que eu tenho mais medo da vida. É uma coisa muito complicada, né? Porque você vê pessoas à sua volta morrendo e não tem o que fazer. Você olha para a pessoa, igual eu já perdi meus pais, minha irmã, você sabe que nunca mais. Perdi um avô que era muito querido, né? Todo mundo passa por isso. Independente é um recomeço, né? O ciclo da vida é constituído pelo nascimento, crescimento, reprodução e morte. São etapas naturais ao longo da evolução. A morte pode ser vista de várias formas, assim como nas religiões. Algumas pessoas acreditam em vida após a morte e outras na ressurreição. Na religião católica, a igreja acredita que a morte é uma passagem e é o momento em que as pessoas vão definitivamente ao encontro de Deus. A morte, no dia a dia da nossa vida, pode ser muitas vezes encarada como perda, né? Então, o luto, as perdas, não só da morte, mas às vezes fazemos luto por muitas perdas. Mas a fé também vem, inclusive, ao encontro de outras perdas. Ela nos mostra, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A vida de oração e o conhecimento dessa palavra e essa vivência não é só para os momentos da tristeza, da morte, mas também poder dar o devido suporte àqueles que estão ao nosso lado. Porque se os olhos do mundo é uma perda, aos olhos da fé cristã católica, nós vamos para junto de Deus. Os evangélicos acreditam no julgamento, na condenação e na eternidade da alma. Eles creem na ressurreição dos justos. O corpo mortal fica aqui na terra, né? Nós o sepultamos. Mas o espírito, ele é eterno. E ele vai para um lugar preparado por Deus. O homem, por si só, ele não pode ser salvo. Porque através dos pecados, né, que nós cometemos, nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas o sacrifício do Salvador Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados, pode realmente nos redimir da queda. Então nós podemos realmente, ao obedecer os mandamentos, ao fazer convênios com Deus e guardá-los, recebermos realmente a misericórdia dele, na qual, se nós fizermos tudo que somos capazes de fazer, ele poderá realmente, no último dia, nos livrar dos nossos pecados e nós podemos estar livres deles através do sacrifício de Jesus Cristo. No Espiritismo, acredita-se na vida após a morte e na evolução do espírito. O Espiritismo não vê a morte da forma como que a maioria das pessoas vê. Não existe a morte para os espíritas, existe o desencarne, ou seja, você deixar o corpo de carne. E o espírito então retorna para a pátria de origem. Na verdade, a pátria verdadeira é a pátria espiritual. Não vale nascer ou morrer na carne, porque as formas fazem e se desfazem todos os dias. O que vale é o que você leva do que você fez entre o nascimento e o desencarne. Maria perdeu seu companheiro de repente e encontrou no dia de finados uma forma de demonstrar carinho. Quando eu soube que ele estava falecendo, que ele estava no hospital, infartado, foi muito duro. Estava muito novo, trabalhava muito, muito saudável e teve essa morte súbita. Muitas pessoas vão ao cemitério para amenizar a ausência de um ente querido. A perda, de uma pessoa muito querida, muito próxima, ela vem muito da questão da quebra do vínculo. Ela perde o vínculo com aquela pessoa que ela gostava muito, aquela pessoa que era referência para elas. Então a gente tem medo daquilo que vai acabar, tanto para mim, da minha própria morte, quanto da morte do outro, que é aquele que eu gosto muito, que eu tenho um vínculo afetivo muito forte com ele. Pensar que tudo isso vai acabar, dói. Independente do que aconteça, sigamos em frente.